começando agora mais uma mesa redonda, e o assunto de hoje é a volta às aulas. Meu nome é Leandro Bernardi e hoje estou na companhia de Brenda Nivirovski, Jonatas Bertazzi, Valesca Macedo e Guilherme Maneira para mais uma conversa com muita opinião e uma pitada de informação e posicionamento. Agora são 10 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e o termômetro marca 18 graus em Curitiba. A gente vai começar falando sobre a fala do Rafael Greca. O prefeito de Curitiba disse que as aulas só voltam nas redes municipais e estaduais depois dos professores serem vacinados. Detalhe, os professores estão incluídos na 4ª fase da vacinação em Curitiba. O problema é que ainda estamos na 2ª. A Valesca começa falando pra gente sobre o assunto. Olá, bom dia. Então, contextualizando um pouco o que o Leandro falou, no dia 29 de março, o prefeito Rafael Greca se pronunciou sobre o retorno das aulas nas redes municipais aqui em Curitiba. Com as aulas seguindo no modelo remoto desde dia 1º de março, as atividades só vão voltar depois da vacinação dos professores, conforme a prefeitura. Eu acredito que essa decisão foi bem pensada, porém demorou muito para chegar nessa conclusão. Desde o ano passado, as pessoas de todas as idades estão tendo aulas em casa e não é todo mundo que consegue tanto se adaptar quanto ter condições para isso. Claro que a vacinação está indo em ritmo lento e a dos idosos nem terminou ainda, porém os professores deveriam estar incluídos já, na minha opinião. Vejo tanta gente que foi contra essa medida, mas não pensam que os professores estariam muito expostos se voltassem agora sem essa proteção. E agora, depois da fala do prefeito, os professores fazem parte da 4ª fase da vacinação aqui em Curitiba, como o Leandro falou. Eu concordo completamente que os professores precisam ser incluídos já na 2ª fase ou na 3ª da campanha de vacinação, porque as crianças estão sendo afetadas há mais de um ano e nada foi pensado, nada foi colocado de imediato para que as aulas pudessem voltar a ser presenciais. Eu concordo que os professores têm que ser vacinados antes do início das aulas, mas assim, por que só redes municipais e estaduais? Essa é a minha pergunta. Por que também não colégios particulares? Porque, tem condições, crianças que têm condições de pagar, pais que têm condições para pagar para crianças estudarem em colégios particulares. Isso, sei lá, eu entendo isso como se fosse um preconceito a quem estuda em colégio público, porque, assim, parece que só tem corona em colégio estadual, municipal, é isso? Em colégio particular não tem? Isso que eu não entendo, porque, assim, eu acho isso uma pura sacanagem mesmo. Você não concorda comigo? Por que só tem colégio, pode voltar às aulas particulares e redes municipais? Bom, o prefeito Ratinho, governador Ratinho, desculpa, e o prefeito Greca anunciaram só para redes municipais e estaduais e colégios particulares não? Por quê? Não entendi isso, mas tudo bem, né? São eles que mandam e é isso. Entendo sua opinião, Jonatas. Vamos agora para a volta das aulas em si. Bom, eu vi uma fala do Douglas Oliani, ele é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, e ele disse que um dos motivos da volta seria, abre aspas, para que os profissionais de outras áreas essenciais tenham um local seguro para deixar os filhos durante o horário de expediente, fecha aspas. A gente pode continuar com o Jonatas. Vai daí, Jonatas. Você terminou a última. Era exatamente sobre isso que eu ia falar e você já comentou no assunto. Bom, eu achei essa fala do presidente muito nada a ver. Isso deixa claro que ele não concorda com o prefeito e o governador, porque ele quer que volte às aulas, mesmo presenciais, e assim, mas quem manda são os governadores e os prefeitos. E por que eles não também não colocam, proíbem a volta às aulas também para os professores não se contaminarem também dos colégios particulares? Como eu disse, existe corona em colégio particular, porque só quem tem condições de pagar também não pode ter corona. Não tem nada a ver. E assim, bom, eu achei isso daí totalmente história. Isso é história do presidente e assim, achei nada a ver mesmo com o que ele falou e eu acho realmente um preconceito com quem está estudando em colégio público, porque não tem como aceitar algo assim. Você não concorda comigo, Leandro? Não tem como. Então, eu acredito que seja muito relativo. A volta às aulas é importante porque ela é essencial, além de que tem
Muita gente tem dificuldade com as aulas em casa. O ensino presencial não tem nem comparação com o EAD, mas eu ainda prefiro e me sentiria mais segura com as aulas voltando só depois das vacinas serem distribuídas para os professores e alunos. Nesse cenário, quem sai prejudicado é quem não tem condições de ter aula online no momento. As escolas particulares voltaram e algumas das escolas se dispuseram a emprestar computador, por exemplo. Nas redes públicas já é mais complicado, infelizmente. Então, como eu disse, é bem relativo. Eu acredito que se as escolas particulares podem ter aulas, as públicas também deveriam ter. Eu tenho o entendimento de que as escolas particulares têm uma infraestrutura maior e uma quantidade de alunos reduzida, mas isso não é desculpa para os professores de escola particulares, mesmo sem ter tomado a vacina contra a Covid, poder dar aulas normalmente, e os professores de escolas públicas não. E é isso que me deixa revoltado, essa diferença de classes, essa disparidade das situações. Valeu. Bom, outros países já voltaram com as aulas há um tempo, mas acho que nenhum batia mais de 3 mil mortes diárias quando se falou na volta. É aqui que entra as aulas suspensas nas redes públicas até hoje. A Valesca, de novo, abre pra gente o debate. Então, fica uma grande incógnita sobre a volta às aulas nas redes municipais e estaduais. Eu não sou contra as aulas não terem voltado, a segurança e a saúde vêm primeiro. O problema é que retrocede o ensino em geral. As particulares deveriam estar aguardando a vacinação dos professores também. É tudo questão de consciência. Eu também acho que Bom dia a todos, eu sou a Brenda. Eu quero comentar sobre isso porque eu também acho que a saúde vem em primeiro lugar, só que a gente tem que pensar que o ensino à distância está sendo um problema muito grande durante a pandemia. Tem muitos estudos que falam que a escola é o local onde as crianças podem se proteger até de violência doméstica. E para os pais que trabalham, a escola é o local onde as crianças podem ficar sem precisar ficar sozinhas em casa, ou sem precisar se submeter ao trabalho infantil, ou ficar com pessoas violentas, ou até fazer coisas erradas. Então, eu acho que a falta de ensino presencial é muito complicada. Eu acho que já faz um ano que os alunos estão sem aulas presenciais, um ano que as famílias estão tentando moldar isso, e eu acho que tem que voltar quanto antes, só que de acordo com os protocolos e com muita segurança. Eu acho que poderiam ser criados novos protocolos específicos para volta às aulas. Por exemplo, uma triagem na entrada do colégio, para ver a temperatura das crianças e ver se elas tiveram contato com pessoas que tiveram sintomas da doença, ou horários específicos para o lanche, orientação de limpeza para as crianças. Enfim, tem várias coisas que poderiam ser feitas, vários protocolos para que a volta fosse rápida e segura para as crianças. Mas, claro, só se tivesse da bandeira laranja para baixo, né? Da bandeira vermelha, também concordo que não tem como voltar. E tem que continuar suspensa se tiver a bandeira vermelha. Sim, eu concordo com a Brenda, que tem que ser da bandeira laranja para baixo. Bom, nós estamos ontem, passou no Fantástico mesmo à noite, que 1.553 pessoas morreram de Covid-19. E, bom, esses números continuam sendo absurdos. Graças a Deus a gente não está mais naquele número de quase 3 mil mortes, passando mais de 3 mil mortes por dia. Mas, assim, tem que ser da bandeira laranja para baixo. Eu acho que, assim, o modelo também pode não fazer todos os dias aula, tipo, mudar a grade de cada aluno. Por exemplo, as aulas que precisassem serem presenciais, fazer assim, sei lá, 5 alunos podem ir na aula, entendeu? Por dia. Então, tipo, por exemplo, um total tem 10 alunos na aula, 5 alunos vão na segunda-feira, outros 5 alunos vão estudar a mesma matéria, só que na terça-feira. Eu acho uma ideia bem interessante. Obrigado, Jonatas. Agora eu quero a opinião sincera de cada um de vocês. Eu quero um posicionamento. O ensino deve ou não ser um serviço essencial? Estamos em uma mesa redonda, de certo. Eu vou começar dando uma contextualizada sobre se a escola deve ou não ser um serviço essencial. Na última terça-feira, 3 de abril, foi votado na Câmara para decidir sobre as escolas serem ou não um serviço essencial. Na ocasião, foi decidido com 24 votos a favor, 10 contra e uma abstenção que o prefeito Rafael Greca pode interromper e não apenas restringir o funcionamento das escolas. Greca, em momento algum, discordou que as aulas são essenciais. Sabendo disso, vou dar uma voltada no assunto que já foi tocado de que por que os professores não são prioridade na fila de vacinação contra a Covid.
Se o prefeito ele tem consciência disso que foi dito, ele teria que ter uma atitude para colocar os professores na fila. E agora eu vou usar um exemplo da Inglaterra, que as aulas presenciais estão funcionando normalmente e que em uma pesquisa feita pelo governo, de 30 casos de Covid em escolas, 20 deles são transmitidos pelos professores. Isso é mais um fator que mostra que os professores têm que estar na frente de outras pessoas na fila de vacinação. E daí eu me pergunto por que Curitiba não toma essas decisões. E criando uma comparação que pode fazer sentido para alguns e para outros não, mas os mercados, eles são essenciais e continuam abertos todos os dias, recebem um público que pode ser equivalente a uma escola ou até mesmo maior, mas os trabalhadores não estão sendo vacinados. Agora eu me pergunto por que as escolas não podem funcionar da mesma forma, sendo que, parando para pensar, até que faz um sentido no fundo. Eu também concordo que o ensino deveria ser totalmente essencial, porque as escolas fechadas elas causam um dano muito grande a longo e curto prazo para uma geração inteira. Então, é uma ameaça muito grande ao direito de educação para as crianças e alunos. E como o Guilherme falou, na Inglaterra, as escolas foram fechadas por menos de 90 dias. E isso também aconteceu na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, em Singapura e também na França. E aqui no Brasil também tem estados que adotaram o ensino como atividade essencial, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul e Natal. Então, esses lugares já estão percebendo como isso é importante para os estudantes. E isso deveria ter sido tomado como essencial aqui em Curitiba, e acredito também que deveria continuar tendo aula presencial, porque é muito importante para os nossos alunos. Eu também acredito e defendo que a educação é essencial. Principalmente quem está nesse início assim, de alfabetização e da fase escolar. A faculdade, apesar de estar online, a gente até que consegue levar nesse tempo de pandemia, sabe? Quem está no início não consegue focar e querer aprender mais porque só fica em casa. Mas ainda não é a hora de voltar. É essencial? É. Porém, nós estamos em um momento bem delicado. E eu ainda sou obrigada a escutar quem fala que, já que o ensino é prioridade, deve voltar sem noção nenhuma da situação. E ainda o lado daqueles que defendem que os filhos não voltem para aula, sendo que são as mesmas pessoas que levam eles para passear final de semana. Daí não. Eu concordo com a Valesca que o ensino é essencial, mas não é considerado um serviço essencial para voltar a ser presencialmente agora. Mas, assim, eu acho que assim, os professores têm que voltarem vacinados, tanto de colégios públicos e particulares, como eu disse anteriormente, porque, por exemplo, a tiazinha da limpeza, a senhorinha da limpeza lá que trabalha lá no mercado, ela não tem condições de pagar um colégio particular para a criança estudar agora. Porque, como o nosso querido Leandro disse assim, que o Douglas Oliano disse para que os profissionais de outras áreas essenciais tenham um local seguro para deixar assim durante o horário de expediente. Nossa, nada a ver isso daí, né? E isso é histórico, como eu disse anteriormente. Então, eu acho assim, é essencial, mas não para voltar agora. Professores vacinados primeiro, para depois voltar. O nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria saber se alguém tem um tema para levantar agora no final. A gente faz e daí já encerra. Eu gostaria de comentar sobre a consequência do ensino à distância para as crianças, porque nesse último ano a rotina delas mudou totalmente, elas tiveram que se adaptar para ver tudo por trás das telas e pararam de brincar e socializar como antes, né? Então, eu acho que o EAD é muito complicado e é um problema dentro da pandemia. E se a gente já está muito, esgotado de ver tudo por trás do computador, imagina as crianças, né, que poderiam estar brincando, sei lá, de esconde-esconde. Então, acho que as consequências são muitas para as crianças, como ansiedade, obesidade, falta de concentração, dificuldade no aprendizado, enfim, tem muita coisa. E o que eu tenho medo é dessas consequências se tornarem irreversíveis para algumas crianças. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser comentado. E vocês, o que vocês acham das consequências do EAD para as crianças? Eu concordo completamente com o que a Brenda disse e, para mim, o ponto que mais me deixa preocupado é a falta de socialização. Porque uma criança na escola, ela estaria correndo, ela estaria brincando, fazendo brincadeiras sadias com seus amigos e, querendo ou não, vivendo como uma criança deve viver. E agora em casa, na frente do computador, na frente do celular, é algo que não faz bem para a pessoa e que no futuro, como foi dito, possa talvez não ser reversível. Por
coincidência, eu vi um dos integrantes do BBB, que é professor, falando sobre isso. E ele comentou que ele respondia a alunos totalmente fora do horário de aulas, tipo às 8 da noite. Ele diz que é errado da parte dele, também da parte dos alunos, mas ele preferia fazer isso do que perder a atenção do aluno. Pois se ele não fizesse isso, ele corria o risco do aluno desistir das aulas, não vir assistir mais. Eu concordo com o Guilherme que as crianças teriam dificuldade para se socializar. Semana passada, o nosso programa entrevistou uma mãe de uma criança autista que ela contou um pouco da dificuldade do filho dela de socializar com outras crianças, de sair, e principalmente agora, sem ter esse contato social com outros alunos na escola, isso daí acaba também afetando também na vida social em outras áreas também. Então, isso dificulta também a vida da criança, não só dos autistas, também de outras crianças também, porque é algo que você acaba tendo contato social com outras pessoas, mas nesse momento é melhor ficar em casa, porque melhor uma vida do que acabar tendo outras coisas, contraindo esse vírus, né? Bom, e a gente vai fechando por aqui mesmo. Meu nome é Leandro Bernardi e estive com Brenda Niverovski, Jonatas Bertazzi, Guilherme Maneira e Valesca Macedo. Foi um prazer. Fique por dentro da programação da Rádio Teia e a gente se ouve. Tchau!